Olá, meus irmãos, graça e paz para vocês. Hoje eu estou aqui no ateliê da Ruth Urbinati e hoje o vídeo que nós vamos gravar será uma história, a história de Esther. Irmãos, na palavra de Deus tem um livro por nome de Esther e lá conta a história de uma moça chamada Radassa. Bom, quem era Radassa? Vamos observar o seu antepassado. Os seus pais foram levados de Judá para a Babilônia como cativos. E lá eles chegando tiveram a menina Esther. E nisso eles morrem e essa menina fica órfã. E ela é criada pelo seu primo Mardoqueu. Nós estamos agora nesse período no reinado de Assuero, que era um medo-persa. E ele tinha muita riqueza, ele era rei sobre 120 províncias. E um dia ele resolveu fazer um banquete de 180 dias. E nesse banquete ele resolveu mostrar tudo que ele tinha, sua riqueza, seu poderio, sua fortuna, né? E no auge do banquete, todo mundo muito alegre, né? Muita comida, muita bebida. Ele pede para a rainha Vasti entrar na presença dele e dos amigos dele, né? De todo aquele povo, para que eles pudessem ver a sua beleza. E Vasti se nega a fazer isso. Ela se nega, ela não queria ser mostrada com um troféu, né? E ela não entra mesmo. E isso deu um problema muito sério no palácio. E os conselheiros do rei ficaram muito nervosos, o rei ficou nervoso porque ele tinha sido desautorizado, desacatado. E aí é quando os conselheiros entram e falam para ele: Rei, se isso continuar, todas as mulheres vão também ir contra seus maridos, contra o que eles querem. Então nós aconselhamos o rei a depor Vasti. E o rei assim faz, depõe Vasti. Mas depois, passado o banquete, passado a bebedeira, né, a alegria foi embora, a saudade voltou no rei por Vasti. E aí entre os conselheiros jovens, e esses conselheiros jovens eles vão e aconselham o rei a buscar uma outra rainha. E aí eles vão aconselhar o rei a entrar nas províncias e pegar as moças mais bonitas que tinham ali, né, trazer todas para o palácio e prepará-las para que o rei pudesse aprovar qual seria a rainha. E nesse tempo Radassa era uma jovem e ela vivia na província de Suzã com o seu tio, aliás, com o seu primo, e ali ela é escolhida para ir para a casa das mulheres. E Mardoqueu, muito sábio, avisa para ela: Esther, aliás, Radassa, não conte quem você é, não fale quem você é, porque o judeu ele sempre foi perseguido, sempre. E nesse tempo não era diferente. E aí ele troca o nome de Esther, de Radassa, por Esther, que quer dizer estrela em babilônico. E Esther é levada ao palácio, e aquele eunuco que leva Esther ao palácio, ele vê alguma coisa diferente nela. E ele leva ela para o melhor quarto, o melhor lugar, e ela é atendida da melhor forma possível. Mais do que as outras, porque ela chamou a atenção desse eunuco. Então, meus irmãos, e toda essa preparação ali para a escolha da rainha levou exatamente 12 meses. E durante todo esse período, essas mulheres elas recebiam um tratamento bem especial. Por quê? Porque ali à noite elas passavam com o rei, e aquela que era escolhida, ela se destinava ali ao palácio, e as outras que não eram escolhidas, elas acabavam voltando para a casa das concubinas. E nisso, a escolhida quem que foi? Foi a Esther. É por isso que eu falo, né, que quando Deus está no propósito, Deus está ali naquele negócio, não tem realmente para as concorrentes, né? Se é você que é para fazer ali, para cumprir aquela missão, é você que Deus vai escolher. Então, meus irmãos, e Esther, estando no palácio, né, foi escolhida pelo rei, mas nesse meio tempo, onde está Mardoqueu? Bom, Mardoqueu, ele não saiu da porta da casa das mulheres
desde o começo. Ele estava ali todos os dias para saber como Esther estava, como ela estava se portando, o que estava acontecendo com Esther. Ele não deixou de cuidar daquilo que Deus deu para ele cuidar. E nesse meio tempo, ele escuta um dia 2 eunucos programando a morte do rei. Eles estavam fazendo uma conspiração contra o rei. E Mardoqueu escuta tudo aquilo e avisa, e o rei é livre da morte através de Mardoqueu. Passou-se os tempos, né? Um determinado ministro do rei, por nome Amã, todo dia entrava e saía do palácio e todo mundo se reverenciava a ele. E Amã era um homem que gostava de ser reverenciado, porque ele queria ser o rei. Ele gostava de ser grande, ele gostava de ter poder sobre os outros. E ele notava que todo mundo se dobrava para ele, mas aquele homem, Mardoqueu, não se dobrava. E ele começou a se enfurecer com aquilo. E no que ele se enfureceu, ele começou a preparar algo de muito terrível contra Mardoqueu. E ele fala para sua esposa Zeres, né? E Zeres também não era uma mulher lá grande coisa, era uma bruxa. Então ela começa a trabalhar com ele o que eles poderiam fazer para acabar com Mardoqueu. Então fizeram uma investigação e viram quem ele era. Ele era um judeu. E eles viram que o povo judeu era um povo diferente de todas as nações que estavam ali naquele lugar. E ele leva para o rei um edito. Chega lisonjas para o rei, né? E fala: ó rei, aqui tem um povo que não te adora, não faz o que nós fazemos, não adora os nossos deuses, não adora a nossa conduta, e eles vivem pelo seu Deus e não pelo nosso. E eu acho que esse povo precisa ser exterminado. E o rei começa a ouvir aquilo, e ele lisonjeando o rei, aquela coisa toda, e o rei acaba assinando e colocando o sinete real naquele edito, e é pregado em todas as províncias daquele reinado que os judeus iam ser mortos em 30 dias. E quando isso saiu para todas as províncias, o povo judeu entrou em pânico, e Mardoqueu entrou também em pânico. E ele se veste de saco e de cinza e vai para frente do palácio e fica ali para que Esther possa olhar para ele, para que Esther possa ver a situação que o povo dela está. E quando Esther vê aquilo da janela, ele manda que o seu eunuco desça e veja o que está acontecendo. E Mardoqueu manda um recado para ela do que está acontecendo, e ela manda de volta o outro recado dizendo que ela não podia fazer nada, que há 30 dias o rei não a chamava e que ela simplesmente não tinha o que fazer. E Mardoqueu manda de volta o recado muito sério para Esther e diz para ela: olha, se você não tomar posição, se você não fizer aquilo a que você está aí dentro para fazer, Deus vai nos livrar de alguma forma. Ou se nós morrermos, você também vai morrer. Então você tem que dar um jeito. E ela, quando ela vê a seriedade da situação e que ela vê por que ela tinha sido colocada ali naquele lugar, ela manda as instruções para Mardoqueu e diz para ele o seguinte: fale para que o povo todo entre em jejum durante 3 dias, que eu e as minhas moças e os eunucos entraremos em jejum também. Então, para você ver a condição de Esther já dentro do palácio, que o que ela falasse dentro da casa real, todo mundo ia fazer junto com ela. Ela tinha alguma coisa diferente que chamava a atenção das pessoas, e que as pessoas obedeciam o que ela fazia, o que ela falava. Bom, irmãos, essa mulher entraram em jejum e ela foi entrar na presença do rei. E tinha um detalhe: se o rei não colocasse o sinete para ela, ela seria morta. Ela não poderia estar na presença do rei. E ela entra depois dos 3 dias de jejum, e o rei coloca o sinete para ela. E ela entra na presença do rei e convida o rei para um jantar, para um banquete na casa das mulheres, e que ela estaria esperando a ele e a Amã. E Amã se sentiu envaidecido daquilo, né? De ter sido convidado pela rainha.
e foram ao banquete. E ali Esther conversa e o rei pergunta para ela o que é que ela queria, que até metade do reino ele daria para ela. Ela disse: não, eu quero que vocês voltem aqui amanhã para um outro banquete. E assim foi feito. Mas nessa noite, enquanto Amã estava na casa dele, mostrando para os amigos, para a esposa, tudo o que ele tinha, todas as bênçãos que ele tinha recebido do rei, e que agora até a rainha se fazia amigo dele, que ele era convidado para ir para os banquetes da rainha, o rei estava lá no palácio perdendo o sono. Ele perdeu o sono e não conseguia dormir, e pediu que trouxesse o livro das crônicas e que lessem para ele as crônicas que estavam ali, o que estava escrito, registrado, e começaram a ler. E caíram bem na página que falava do judeu Mardoqueu, que ele tinha livrado o rei da morte, delatando uma conspiração contra o rei. E ali, meus irmãos, esse homem perguntou o que fizeram de bom para Mardoqueu. Ele disse nada, não foi feito nada para Mardoqueu. E nesse momento ele começa a escutar passos no corredor. E ele pergunta: quem vem vindo aí? Quem está aí no corredor? E respondem para ele: é a Amã que vem vindo. E aí a Amã entra e o rei Assuero fala para Amã assim: Amã, o que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada? E Amã, muito cheio de si, achando que era ele, né? Ele fala assim para o rei: ó rei, coloque nesse homem a roupa real, o anel do rei, e coloque ele no cavalo do rei, e saia o ministro mais poderoso do rei, que ele possa sair carregando, puxando esse cavalo e dizendo: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. E para surpresa dele, Assuero diz assim para ele: então amanhã você vai fazer isso com o judeu Mardoqueu. E quando ele fala assim, Amã sente o mundo cair sobre ele. E ele vai para casa enojado, enjoado o estômago, pensando no que ele tinha que fazer. E quando ele conta para Zeres o que tinha acontecido, Zeres fala para ele: você começou a cair. E olha, irmãos, que interessante, ele prepara uma forca de 25 metros de altura no fundo da casa dele para ter o prazer de enforcar Mardoqueu. Mas olha só o que vai acontecer. E depois disso, irmãos, o plano dele já começa a cair. E depois desse jantar, a rainha convida o rei para um próximo jantar. E nesse jantar, ela decide contar todos os planos de Amã para o rei. E o rei ali, muito surpreso e indignado, o que ele faz? Ele dá uma ordem para que matasse Amã e toda a sua família. E assim foi feito. Mas, mesmo com a morte de Amã, os judeus ainda não estavam livres do perigo. Porque lá atrás, o rei já tinha feito um decreto ordenando que todos os judeus, né, fossem liquidados. Então, o perigo ali continuava rondando ainda o povo. Mas a Esther, né, com toda a sua calma, com toda a sua sabedoria, ela faz um pedido ao rei, que o rei fizesse um outro decreto e que nesse decreto ele colocasse que os judeus pudessem guerrear e pudessem se defender. E assim foi feito. Então, a guerra começa e os judeus vão para a batalha. E no final dessa batalha, qual que é o resultado? A vitória do povo judeu. E com essa vitória, ele então livra todo o povo de morrer. Então, meus irmãos, nisso tudo fica muito bem explicado o que uma mulher que serve a Deus, teme a Deus, pode fazer diante de uma autoridade máxima, né, Márcia? Sim. Que coisa linda. A estratégia que Deus dá para Esther, Deus leva ela para aquele lugar, ela é colocada ali para aquela hora, lá na frente, que ia acontecer. Ela dá estratégia, e Deus dá estratégia para ela de como vencer aquilo tudo.
de como ela tinha que agir, como ela tinha que mover as peças daquela situação, né? E fazer com que aquela situação se revertesse. Sim, e um dos itens também que eu gosto de ressaltar nessa história é a questão da soberania de Deus. Porque Deus, meus irmãos, Ele escolhe quem Ele quer e usa na hora que Ele quiser. Porque Deus é Deus. Então, se Deus escolheu você para cumprir uma missão, não adianta, irmãos, não adianta você querer correr, não adianta você querer transferir a sua tarefa para outra pessoa fazer, porque é você que vai ter que cumprir. Então, se você é destinado para fazer tal coisa, é você que vai ter que cumprir esse propósito. Olha, uma coisa muito interessante é quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. No livro de Esther, você não vai encontrar Deus em lugar nenhum, mas você vai encontrar os feitos de Deus e a ação de Deus no homem. Como o homem usado por Deus, ele tem visão de águia, como ele tem visão estratégica. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos conhecer a palavra. Porque dentro da palavra nós buscamos ter vida eterna e buscamos ter sabedoria. E Deus se agrada de pessoas sábias, né, Márcia? Sim. A palavra de Deus, ela nos dá a sabedoria que nós precisamos ter. E aquilo que ultrapassa o que está escrito, o Senhor nos auxilia. Então tenhamos em mente estar no centro da vontade de Deus. É ali o nosso lugar. Então, amadas, também um outro item que eu quero ressaltar é a questão do egoísmo. Em nenhum momento a Esther foi uma mulher egoísta. Ela sempre pensou nela e sempre pensou no seu povo também. Ela estava ali no palácio, né? Ela estava ali numa posição de rainha, mas em nenhum momento ali ela usou esse cargo dela ali, né, para um benefício próprio dela. Então ela sempre pensava em conjunto. E por que isso? Porque ela estava ali, mas lá dentro dela, ela tinha consciência de que ela foi colocada ali no palácio para servir a Deus e, consequentemente, ela servir também o seu próximo. Então, ela foi uma mulher extremamente sábia e extremamente obediente à palavra de Deus. Estou falando agora especialmente para as mulheres que estão nos ouvindo. Irmãs, que nós possamos ter a sabedoria dessa mulher. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho sabedoria, eu não consigo ser uma mulher sábia. Em Tiago, ele diz que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus. Então, irmãs, que a gente possa entrar no nosso quarto, que a gente possa orar, que a gente possa pedir essa sabedoria para Deus, para que Deus nos dê, para que a gente sempre saiba agir da maneira correta e no momento correto. Que a gente sempre, a gente possa ser um alicerce ali dentro da nossa casa. Porque uma mulher sábia, irmãs, uma mulher que possui sabedoria, ela consegue evitar muito sofrimento ali dentro do seu lar, ou na sociedade, ali onde ela está, ou dentro do seu próprio trabalho. Então vamos sempre pedir a Deus que Ele venha nos dar a sabedoria para a gente poder saber agir. Então, amadas, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu e a Ruth estamos nesse propósito da gente contar histórias das mulheres da Bíblia. Então que você possa ficar sempre atenta para você não perder nenhuma história. E já pedindo para vocês, né, que vocês não esqueçam de dar o like e que vocês também possam se inscrever. Quem não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que você não perca a história. Que todos fiquem na paz de Deus e um grande abraço. Tchauzinho.